Agora nós vamos estudar o próximo filo do reino Animalia, que é o filo Artrópoda. Vamos lá, gente. O filo Artrópoda, ele é o filo das aranhas, escorpiões, moscas, ciris, se encaixam aí dentro. É um filo enorme, tem animais para todos os gostos aqui. Então, característica deles: apêndices articulados. Então as patas, as antenas, elas são articuladas, elas não são durinhas, inteiriças, elas são articuladas e elas se mexem, tá? Então faz aquele movimentozinho. Tem metameria, quer dizer, tem o corpo segmentado, possui um exoesqueleto de quitina, que é resistente e impermeável, tá? É uma proteção aí que eles têm. Em alguns também, nesse exoesqueleto, além da quitina, o carbonato de cálcio, que só recobre o corpo e os apêndices ficam para fora. É uma proteção que a gente tem. Ciris se encaixam nisso. O que acontece com eles também? A muda ou equítese, tá? Então quer dizer o quê? Quando esses seres crescem e eles precisam abandonar esse exoesqueleto antigo porque ele começa a atrapalhar no crescimento. Então o que eles fazem? Eles acabam saindo do esqueleto antigo, formando um novo maior para a proteção deles, para eles poderem ficar fora. Dura até chegar à fase adulta. Quando chega à fase adulta, eles não crescem mais e aí fica com aquele exoesqueleto em definitivo. A classificação deles. Critérios de classificação têm a ver com a divisão do corpo, com o número de patas, a existência ou não de antenas e outros apêndices. Então tem várias coisas que é levado para fazer essa classificação. Primeira classe é uma classe gigantesca, é a classe dos insetos. Então eu tenho borboleta, mosca, pernilongo, cigarra e assim vai. Tem seres, muitos seres dentro desse grupo. Características: 3 pares de patas ligadas ao tórax, tá? Então, pares de patas, então eu tenho 6 patinhas ligadas ao tórax deles. O corpo ele é formado por cabeça, tórax e abdômen. Tem um par de antenas na região da cabeça. A maioria tem 2 pares de asas, alguns possuem um par de asas e alguns outros, não têm as asas. Mas a maioria possui 2 pares de asas. Os metâmeros são desiguais, tá? Alguns podem ser fundidos, esses metâmeros, tá? Formando uma cabeça pequena. A boca ela é ventral, então fica na parte de baixo dele, vamos dizer assim, voltada para o chão, e é rodeada por peças bucais, tá? Então peças próximas da boca. Qual que é a função? Normalmente mastigadora, tá? E outros apêndices articulados ali perto, que pode ser para apreensão de alimentos, chamados de palpos, tá? Esses palpos maxilares ficam próximos justamente para ele poder manusear. A cabeça possui um par de antenas articuladas também, tá? Que tem função sensorial. E lateralmente a gente encontra os olhos. Normalmente são compostos, formados por vários omatídeos. Os omatídeos, eles são várias estruturazinhas que tem nesses olhos compostos, como se a gente estivesse numa sala de segurança e você tivesse vários monitores observando aquela imagem. Então ele é formado por vários monitorezinhos que seriam os omatídeos. E aí, juntos, eles formam uma imagem. O sistema digestório deles, ele é completo, tá? Então isso significa que tem boca e ânus. Ele é dividido em 3 porções, o intestino deles. O anterior, ele é revestido todo de quitina, tá? E tem ação mecânica sobre o alimento. Então, mastigar, cortar esse alimento. A porção média, ela já tem uma ação química sobre o alimento. Então, são enzimas digestivas que são produzidas pela parede desse intestino que agem sobre esse alimento que foi triturado anteriormente. A posterior
também é revestido de quitina e vai fazer a reabsorção de água e vai ter a produção de fezes. Então a gente vê anterior, médio e posterior. Estou pensando nesse caminho. A boca tem glândulas salivares, tá? Onde já começa uma digestão química, porque já possui enzimas aí. Depois a gente vai encontrar da boca até esse caminho para sair no ânus, a gente já viu um intestino todo dividido aí, a gente vai encontrar antes desse intestino papo, que tem uma ação de enzimas ali, então ele se alimenta, fica parado nesse papo, as enzimas agindo, tá? E a moela, que tritura esse alimento quando ele já está mais mole pela ação das enzimas. Essa moela, ela é formada por músculos, né? E ela já amassa esse alimento. Então, essa é a ação que ocorre no sistema digestório. O sistema excretor é formado por túbulos de Malpighi, tá? Esses túbulos se localizam entre as porções média e posterior do intestino que a gente acabou de falar. Eles são túbulos de fundo cego. Não se esqueçam que túbulos são tubos bem fininhos, tá? Então, fundo cego é que eles não são tubos fechados. Então, eles desembocam em algum lugar. Esses túbulos, eles mergulham nas lacunas da hemocélis, aquela que a gente comentou lá atrás, que a gente tem aquelas lacunas pelo corpo, onde retiram os resíduos, descarregando no intestino e formando as fezes. Então, o sistema excretor, ele descarrega no intestino e quando o animal eliminar as fezes, vai sair toda essa excreção junto. Sua excreção, basicamente, é de ácido úrico, que precisa de pouca água para dissolução e para a eliminação. Então, isso é bom porque ele reabsorve bem a água, ele consegue aproveitar bem a água que veio dos alimentos ali para ele. O sistema circulatório é lacunar ou aberto, tá? Então, circula a hemolinfa, como se fosse o sangue, só que ela é incolor. Eles possuem um coração dorsal, então essa é a parte ventral, que fica pro solo, parte dorsal aqui atrás, então o coração fica aqui atrás. Ele bombeia essa hemolinfa para a parte anterior do corpo, lembra? Anterior e posterior. Então, para a parte anterior do corpo, fazendo chegar lá na hemocélis, que são as lacunas, né, que a gente viu, onde lentamente ocorrem as trocas dos nutrientes por excretas. Então, a célula pega o nutriente e devolve a excreta lá para a hemolinfa. Mas não faz isso com gases. Então, gás carbônico e oxigênio não é por aqui que ocorre o processo, tá? A hemolinfa, ela retorna para o coração através de pequenos orifícios laterais, que são chamados de ósteos, tá? Que a gente tem nas paredes desse órgão. Então, vai a hemolinfa, leva nutrientes, traz as excretas para serem eliminadas. O sistema respiratório, ele é traqueal, tá? O que são as traqueias? São pequenos canais que ligam as células do interior do corpo com o meio ambiente, tá? Cada canal se ramifica em túbulos, cada vez mais finos, tá? Para chegar aonde? Até as células e oxigená-las e retirar o gás carbônico. São movimentos musculares abdominais que vão renovar continuamente o ar da traqueia. Então, essa musculatura bombeia esse ar para dentro e para fora, renovando o ar para poder, aí sim, ter as trocas gasosas. Então, aqui não trabalha com gases, no sistema circulatório traqueal sim, tá? Sistema reprodutor, a reprodução deles ela é sexuada, são dioicos, a fecundação é interna, eles são ovíparos, eles produzem ovos e a gente tem 3 tipos de desenvolvimento aí, tá? Nós temos o desenvolvimento direto, que é chamado de ametábulos, sem metamorfose, tá? O do ovo já sai um indivíduo semelhante ao adulto. Exemplo é a traça, aquela que adora comer livro, ela se encaixa aí. O indieto, ele tem metamorfose, mas ela é incompleta, essa metamorfose. A gente chama eles de hemetábulos, meia metamorfose, tá? Então, do ovo eclode uma ninfa parecida ao adulto,
mas ela não tem asas, tá? Então, gafanhoto, barata, percevejo entra nessa história. E o indireto com metamorfose completa, eles são chamados de holometábulos. Holo é completo, então a metamorfose acontece de forma completa. Então, o que a gente vai ter? Do ovo eclode uma lagarta, bem diferente do adulto, vai ser essa lagarta, que ela vai se alimentar muito, tá? Passando para um estágio de pupa, então, quando ocorre a metamorfose, quando vai fechar essa metamorfose, tornando-se assim um adulto, tá? Exemplo é a borboleta, a mariposa. No caso da borboleta, a formação de um casulo para proteção dessa pupa. Então ela come muita lagarta, né? A lagarta come demais, forma aquele casulo, fecha ali dentro o processo e quando ela sai em formato da borboleta que a gente conhece. A fase larval ela pode durar meses, tá? E a fase adulta algumas semanas. Então a gente pode ter essa situação acontecendo. A segunda classe são os crustáceos, tá? Exemplo, lagosta, caramuru, siri, camarões se enquadram aqui. Existem desses crustáceos indivíduos sésseis e indivíduos nadantes. Nós temos de vida livre e parasitas, tá? Formas microscópicas até tamanhos bem maiores. As microscópicas, o plâncton se encaixa aí. São encontrados no ambiente aquático, a maioria deles são marinhos, e terrestres, tipo tatuzinho de jardim, são um dos poucos aí que a gente encontra no ambiente terrestre. Possui exoesqueleto com carbonato de cálcio, além da quitina tem o carbonato de cálcio para dar mais dureza. Possui cefalotórax. O que seria isso? A cabeça ela é fundida ao tórax, então é uma formação só que eles têm. Cabeça tem 2 pares de antenas, então a gente tem 2 pares de antenas, 2 olhos compostos, tá? E eles são pendiculados, então eles ficam como se tivesse um suporte e os olhinhos na ponta. A boca, no redor dela, tem um par de mandíbulas e apêndices para obtenção de alimentos, então para obter e segurar esse alimento. O abdômen a gente vai encontrar apêndices articulados, natatórios. Esqueça que a maioria é aquático. Sistema respiratório branquial, base dos apêndices torácicos, a gente vai encontrar essas brânquias ali. Os terrestres, eles precisam de ambientes úmidos porque eles também possuem brânquias, tá? Sistema circulatório é aberto e tem um coração dorsal. Sistema excretor, um par de glândulas verdes ou antenais, então fica próximo das antenas essas glândulas, tá? Então, elas são ligadas ao exterior pelo poro excretor, localizado na base ventral das segundas antenas. Sistema reprodutor, então a reprodução lá é sexuada, a maioria são dioicos, a fecundação ela é interna e cruzada, desenvolvimento indireto na maioria, tá? Com larvas que são nadantes, não se esqueça que eles vivem na água, né? São nadantes, com mais de uma forma larval no ciclo. Então a gente pode encontrar em alguns mais de uma forma larval. São ovíparos, produzem ovos. As fêmeas, elas podem incubar seus ovos em apêndices do corpo, tá? Como as lagostas e os caranguejos fazem isso, ou em sacos ovígeros, tá? Formadores quando os ovos, quando esses ovos eles são expelidos, são formados esses sacos ogíferos. E aí são expelidos. No caso do lagostinho, o desenvolvimento é direto, então não tem fase larval com esse indivíduo. A terceira classe são os aracnídeos, tá? Quem se enquadra aí? Aranha, escorpião, ácaro faz parte do pacote. São terrestres, um grupo de ácaros são de água doce marinho, o restante é tudo terrestre. São predadores na maioria e nós temos parasitas também se encaixando. Muitas aranhas e escorpiões possuem uma glândula de veneno que utilizam para paralisar as suas presas, tá?
Nas aranhas ficam nas quelíceras, que nós vamos falar delas agora, já em breve, e os escorpiões ficam no aguilhão. Esse aguilhão, ele é um pós-abdômen modificado que forma aquela estrutura que a gente conhece do escorpião, que é o aguilhão, tá? O corpo, ele tem o cefalotórax mais o abdômen. Então, cabeça colada, fundida ao tórax e mais uma formação de abdômen. Não tem antenas e nem mandíbulas, tá? A boca ao redor possui quelíceras, que a gente acabou de comentar, que serve para manipulação do alimento. E um par de pedipalpos, que tem funções variadas dependendo do grupo. Então, eu tenho essas quelíceras e o pedipalpo. São 4 pares de pernas ligados ao cefalotórax. Então, são 4 pares de pernas, nós temos 8 pernas aí nessa história. Na região posterior e ventral do abdômen das aranhas, a gente encontra as fiandeiras, tá? Que associadas às glândulas de seda produz a teia. Então, isso são para aquelas aranhas que produzem teias, elas têm essa estrutura que são as fiandeiras também, tá? São olhos simples, o sistema digestório é completo, então eles usam as quelíceras para segurar e dilacerar a presa, ingerem apenas o alimento liquefeito, tá? Lançando sobre o corpo dilacerado da presa enzimas digestivas. Então, digere o corpo que eles dilaceraram ali, eles digerem para comer esse alimento liquefeito, tá? Ocorrendo uma digestão extracorpórea, então é fora do corpo a primeira digestão que a gente tem, forma esse caldo que eles vão sugar para o interior do estômago, vão bombear isso para dentro do estômago. E como que eles bombeiam? São estruturas musculares que vão fazer esse processo. Termina-se a digestão no trato digestivo deles e os restos são eliminados pelo ânus, tá? Então, o que a gente percebe? Digere fora do corpo, extracorpórea, termina dentro do corpo e elimina os restos. O sistema excretor são túbulos de Malpighi, que a gente já ouviu falar, que a gente já conhece, e as glândulas coxais que ficam próxima às coxas deles. Sistema respiratório, filotraqueias ou filotraqueal, que são o quê? São pulmões foliáceos, formados por vários tecidos, esses pulmões. Então, são formados por lamelas vascularizadas, tecidos vascularizados, que se comunicam ao exterior através de um orifício que a gente chama de estigma. As aranhas também possuem as traqueias semelhantes às dos insetos. Então, a gente vai ver batendo aí as aranhas com alguns grupos de insetos. O sistema nervoso deles são formados por gânglios fundidos no cefalotórax, tá? Então, nas aranhas são bem desenvolvidos esses gânglios, possuem 8 olhos simples e pelos sensoriais que se espalham pelo corpo todo. Tem fendas sensoriais nas patas, que permite a percepção de vibrações. Então, elas escutam, grosseiramente falando, pelas pernas. Elas sentem pelas pernas o movimento. O sistema reprodutor, a reprodução delas é sexuada, são dioicos, tem dimorfismo sexual, então o macho é diferente da fêmea. A fecundação é interna, o desenvolvimento é direto e produzem ovos, são ovíparos. Os machos fazem a corte, não possuem pênis, tá? Então utilizam outras formas para ajudar na fecundação. Nas aranhas, os machos desenvolvem na extremidade do pedipalpo uma dilatação bulbosa, tá? Então uma formação bulbosa, onde eles armazenam os espermatozoides, que são introduzidos na fêmea. Então, através desse pedipalpo, onde eles têm essa formação bulbosa, eles introduzem na fêmea os espermatozoides. Então, fechamos essa classe e entramos na quarta classe, que são os miriápodes. Quem faz parte dos miriápodes? Piolho de cobra, lacaia, centopeia, faz parte desse grupo. Possui grande número de apêndices locomotores, então tem um monte de perninha. Muitos metâmeros e um corpo alongado. Lembra da centopeia, que tem um corpo alongado. Cabeça tem um par de olhos e um par
de antenas. Alguns são achatados e o corpo ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Nesse tórax eu vou ter 4 segmentos. O primeiro possui um par de garras inoculadoras de veneno. Quem se encaixa aí? A lacraia, tá? Maioria tem um par de patas por segmento, não possuem garras de veneno. 2 dos segmentos torácicos têm um par de patas, tá? Nos segmentos do abdômen são 2 pares de patas cada um. Exemplo, piolho de cobra, tá? Que lembra uma centopeia, mas ele é menorzinho, mais fininho. Normalmente quando a gente levanta a pedra, a gente encontra ele lá no meio. São predadores e detritívoros, vivem em lugares úmidos e escuros. Como eu falei da pedra que levanta, acha lá, vai ser um lugar bom para eles. O sistema digestório é completo, boca e ânus. Sistema respiratório traqueal. Sistema excretor, túbulos de Malpighi, que a gente já conhece. Reprodução sexuada, são dioicos. A fecundação pode ser interna ou externa, depende da espécie. E o desenvolvimento é direto, sem fase larval.